Boa tarde, ou boa noite, bom dia. Bem-vindo ao segundo tema do primeiro bloco do nosso curso. Esse tema trata de conservação biocultural e temos 3 aulas para vocês assistirem. Essa agora do Sinomar Fonseca, da revisão da literatura e da Grace Iara. Não importa qual ordem você assiste essas 3 aulas, mas sim é importante que você comece, antes das 3 aulas, a assistir o vídeo de 5 minutos chamada Vozes da Floresta, que dá uma abordagem e uma visão dos povos da floresta, principalmente, sobre esse conceito de conservação biocultural. Então, eu vou falar um pouco mais conceitualmente sobre essa ideia de conservação biocultural e também vou enfocar na prática de implementação e a visão que está apresentado no projeto conceitual que vocês também vão ler para esse tema. Ok. De onde vem esse conceito de conservação biocultural? Na academia, porque as populações originárias já tiveram esse conhecimento, mas mais ou menos nos anos 80, Darrell Posey, um pesquisador do Museu Paraense Emílio Gueldi, fez vários estudos sobre o Caiapó no Pará e suas formas de gestão da paisagem, mostrando que as práticas culturais do Caiapó, como plantar, cultivar, incidir na fertilidade do solo, tive muito impacto na paisagem e principalmente na biodiversidade e a presença de espécies úteis. Ele documentou a formação de ilhas de biodiversidade, onde os Caiapó formaram áreas de floresta com espécies úteis nessa zona de transição entre Cerrado e floresta amazônica. E tiveram outros estudos antropológicos também, mostrando em contestação do conceito de wilderness, que é uma ideia, como Grace também fala, é uma ideia colonial, do lugar selvagem, que é a biodiversidade dependente da exclusão do ser humano, mas tem vários estudos nessa época mostrando que os serviços ecológicos e a biodiversidade é bem relacionado com as práticas, uso do fogo, como Posey fez com o Caiapó, a formação de ilhas, de biodiversidade, etc. E Posey e outros pesquisadores organizaram uma grande conferência em Belém, em 1988, em que foi formada a Sociedade de Etnobiologia, que funciona até hoje, e foi apresentada a Declaração do Belém, chamando para a importância de reconhecer as contribuições culturais à biodiversidade. De novo, em contraste a um conceito colonial, histórico, de wilderness, mas pensando em paisagens gerenciados pelos povos. E uma importante pesquisador também foi Luisa Maffei, que fez uma ligação com diversidade linguística e a biodiversidade. Então, esse campo basicamente foi lançado nesse momento, em 1988, e pela revisão da literatura, me parece que tive 3 fases ou 3 etapas, originalmente com Posey, Maffei e outros, falando sobre a diversidade biocultural. A importância de reconhecer não somente diversidade biológica, mas também a diversidade cultural, de línguas, de diferentes formas de pensar,
e a relação entre esses diferentes tipos de diversidade. Que nos anos 2000, por aí, foi expandido esse conceito para integrar com o conceito de herança cultural, para pensar também na herança biocultural. Toledo, do México, é um dos grandes atores nessa área, e em México eles têm bem avançados na publicação e implementação da conservação biocultural no México. E, por último, mais recentemente, o Gavin, em 2015, apresentou um artigo com outros sobre abordagens bioculturais. E essa figura aqui mostra um pouco, eu entendo abordagem significa a implementação da conservação biológica, da biodiversidade, através de pensar e incorporando conhecimento e o reconhecimento da biocultural. Então, ele também insere esse debate nessa figura aqui à direita, dentro do contexto dos sistemas socioecológicos, mas integrando os conceitos e, de novo, aquele contraste entre a preservação e a integração do ser humano com a conservação. Então, os projetos integrados de conservação e desenvolvimento, a conservação baseada em comunidades, a cogestão, são todos aspectos de ser humano ser parte do gestão e da proteção e da biodiversidade. E quando você pensa em herança biocultural, também tem o conceito de coevolução, que as pessoas e suas práticas, suas culturas, suas línguas estão evoluídos junto com a biodiversidade, e um depende do outro. Essa integração é muito importante no conceito, tá? E outro aspecto importante é reconhecer que, pensando na conservação biocultural, é muito importante como uma estratégia para a conservação, especialmente na Amazônia. Por quê? Porque as populações indígenas têm têm direito, e têm gestão, e têm resultados positivos sobre grandes extensões de territórios na Amazônia e no mundo. Os territórios são bem conservados, então, pela revisão da literatura, 25% da superfície da Terra tem direitos indígenas, 40% das paisagens preservadas, e a biodiversidade nessas áreas, mesmo que não são áreas protegidas, mas são áreas de direito e de ocupação, tem a mesma ou mais biodiversidade e serviços ecológicos do que áreas protegidas. E esse fato é reconhecido nos acordos internacionais, como ILO e a Declaração da ONU sobre Direitos Indígenas, UNDRIP, em políticas públicas, como a abordagem da Convenção da Biodiversidade, sua visão pós-2020, e também iniciativas de doadores também, quando tem grandes compromissos para a conservação, sempre vem junto, pelo menos retoricamente, com um compromisso para incorporar as populações que habitam esses territórios que precisam ser preservados. Okay? Então, o conceito de conservação biocultural pode ser resumido em dois elementos, ok? Interdependência da diversidade biológica e cultural, a coevolução, inclusive. A conservação efetiva requer estratégias de conservação integradas em domínios biofísicos e culturais, sistemas de conhecimento, espiritualidade e linguagem. Tanto as abordagens quanto a visão
da natureza deve ser integrado com um entendimento cultural e das populações que têm seus sistemas de conhecimento, suas espiritualidades, sua linguagem ligado a esses territórios e esses recursos, essa biodiversidade. E, portanto, o protagonismo e empoderamento indígena é um caminho muito importante. E aí, eu acredito, mesmo que a literatura fala muito, ou principalmente sobre áreas indígenas e as visões indígenas, eu entendo que as comunidades tradicionais também têm características, como está escrito aqui, as comunidades locais, indígenas ou não, em minha visão, mesmo que a literatura fala muito indígena, que têm autonomia e territórios legalmente reconhecidos, um forte sentido de identidade, pertencimento local e integração social com seus territórios, são os principais protagonistas da conservação biocultural. Então, agora, esse aqui está no documento e uma representação de uma conferência. Esse vídeo foi um resumo de uma conferência de 2 dias que organizamos para co-construir uma visão de conservação com um grupo de organizações comunitárias, ONGs, que trabalham junto com eles e academia, sobre conservação da Amazônia. E isso, escutando eles, nos levou ao conceito de conservação biocultural, entendendo as vozes das protagonistas que têm um importante papel de conservação. Escutando eles, chegamos a essa visão de conservação biocultural. Para nosso entendimento chegou nesse caminho. Mas aí voltamos para a literatura, para entender melhor, e aí que estou apresentando para vocês. E adiante, vou falar sobre o que isso significa para a implementação. Ok, mas primeiro, é importante reconhecer essa visão que, através de um diálogo de saberes, os povos, e você vê no vídeo, se enxergam como uma solução para o planeta, que o futuro eles têm uma visão do futuro do planeta a partir do conhecimento indígena, que é milenar, uma visão ligando o direito ao território, a sobrevivência e bem-estar das populações e a conservação. Não existimos sem os nossos territórios, e sem a gente, não tem quem defende a mãe terra. Foi dito por uma líder comunitária de Bolívia. Um líder de Equador: sem território não há bom viver. Ao mesmo tempo, essa perspectiva de a mãe terra cuida da gente, é preciso cuidar de volta, que foi uma fala de Chai Suruí, está em contrapartida com desigualdade, luta pela terra. Isso é um desafio central. Tem problemas de corrupção, de projetos de infraestrutura, etc. Violação de direitos. Então, isso é o contexto que essas vozes da floresta apresentaram para a gente. E aqui tem várias outras perspectivas indígenas sobre a importância de narrar a história de seu ponto de vista, a importância da comunicação, a importância do empoderamento, a importância de reconhecer e apoiar a cosmovisão indígena, o desafio de pensar interculturalidade e reciprocidade. É importante o apoio da academia e ONGs para implementar ações e capacitações sem precisar sair do território. Então, podemos apoiar esses processos sem querer que estamos retirando as pessoas
do território. Então, pensar aqui também o papel da academia em contribuir. Tá? E agora, o Sinomar apresentou a revisão da literatura. Ele falou de uma análise de 73 artigos que tinha palavras-chave sobre implementação ou ação relacionada à conservação biocultural. Identificaram 5 grandes estratégias que foram presentes nessa literatura: empoderamento e protagonismo das comunidades, colaboração e parceria, conhecimento que é aplicado a responder aos desafios, buscando direitos e governança, e gestão territorial, gestão de recursos, gestão de espécies, etc. E aqui a gente vai olhar agora esse segundo aspecto, além do que é o conceito, de onde vem, como implementar a conservação biocultural. E aqui estamos apresentando uma teoria de mudança. Uma teoria de mudança é uma cadeia de causas e efeitos que chega a um resultado desejado. É uma hipótese, por isso que chama teoria, é uma sugestão que requer que você mostrar o raciocínio que liga as ações que estão no lado da esquerda aos resultados, como uma coisa leva a outra. E aí você está forçado a definir sua visão e entendimento de um processo que você está apoiando, e aí precisa também analisar a factibilidade e revelar os pressupostos que estão embutidos nessa teoria. Então, nessa aula a gente vai, e essa teoria de mudança está no projeto conceitual que foi construído a partir da Conferência Vozes da Floresta. Aqui está um pouco mais avançado e atualizado a partir da revisão da literatura que Sinomar apresentou. Ainda é um desafio para entender melhor e avançar, mas é uma teoria de como chegar à conservação biocultural. E eu vou apresentar essa teoria de mudança direito à esquerda, porque o resultado foi definido a conservação biocultural integrando a conservação de florestas e rios com a etnodiversidade, respeitado, e essa ligação entre o bem-estar das pessoas, das comunidades, de sua entendimento, de sua visão, de sua forma de ser com a natureza. Isso é conservação biocultural. E mostramos, que acabei de passar na literatura, que isso é importante para a conservação, não somente a conservação da biodiversidade, mas também para outros problemas globais, como os desafios do clima, manter os serviços ecológicos da Amazônia, da justiça socioambiental. Então, o impacto da conservação biocultural é bem demonstrado que isso vai contribuir para abordar ou solucionar esses desafios de clima, biodiversidade e justiça socioambiental. Mas também está mostrado na literatura que se vai atingir essa conservação biocultural, se garantir os direitos e a gestão adequada dos territórios indígenas e tradicionais, que entendemos que significa, e esses são 2 dos temas que foram identificados pela revisão da literatura e bate bem com o que escutamos na Conferência Vozes da Floresta, que para ter os territórios, esse resultado desejado, basicamente precisa de direitos e governança e a sociobioeconomia e gestão territorial. Agora vamos olhar essas figuras que estão na projeto conceitual que vocês estão lendo, nessa área de, primeiro, direitos e governança e depois socioeconomia. E depois vamos voltar para a teoria de mudança,
para ver outros aspectos da implementação e as estratégias para chegar. Mas esses são os resultados desejados, direito e sociobioeconomia, nos territórios. Entendemos que isso garante o território. E nesses painéis que foram elaborados por Carla Delaskio como facilitadora gráfica dessa conferência, eles estão divididos em 3 partes, mostram um pouco do que o entendimento conceitual, nesse caso de direitos e governança, que tem a ver com interculturalidade, plurinacionalidade, restituição e reconhecimento dos territórios indígenas, direitos fundamentais, justiça, não apenas legalidade, mas a justiça verdadeira. Então, os conceitos interconectados estão no lado esquerdo de cada painel. No meio são algumas experiências e no direito a ideia de ações futuras necessárias para atingir esse resultado. Então, experiências que foram mostradas estão explicadas resumidamente no projeto conceitual. Tanto a Bolívia como o Equador são reconhecidos como estados plurinacionais, mas isso tem debates, isso é suficiente, claramente não é suficiente, mas são realizações dos movimentos indígenas. Tem feito avanços na restituição e reconhecimento de territórios. Em Brasil, avançaram, diria bem, mas falta completar esse reconhecimento dos territórios, mas aqui um exemplo que avançou em Paraguai, mas ao mesmo tempo violações de direitos são constantes. Megaprojetos, o marco temporal que está citado aqui no caso do Brasil, isso aconteceu durante a época de presidência administrativa de Jair Bolsonaro, etc. Mas essas são algumas experiências, ações futuras, implementar os planos de vida e gestão que já existem. Chamaram para a gente pensar em indicadores de bem-estar indígena, construídos participativamente. Foi chamado para fazer um observatório de direitos humanos dos povos indígenas e da natureza, e a necessidade de incidência política para sensibilizar as instituições responsáveis e garantir, de fato, os direitos fundamentais indígenas. Então, esses são conceitos, experiências, ações futuras para atingir direitos e governança. Igualmente, tivemos um painel, uma discussão sobre sociobioeconomia e gestão territorial. Entendemos esses conceitos como integrados. Faz a gestão territorial através da sociobioeconomia. E os participantes nesse evento, trouxeram porque a gente fala muito da bioeconomia, mas trouxeram conceito que a gente deve incorporar o sócio, então integrar o sócio com a bioeconomia para valorizar as ações e práticas cotidianas, para ter qualidade de vida, como parte da gestão territorial, que tem a ver com monitoramento, proteção e produção, agroecologia, por exemplo. E grandes experiências existem nos planos de gestão etnoambientais, que são visão integral das práticas e bem-estar indígena, experiências com monitoramento dos territórios e capacitação. E ações necessárias são a implementação de planos de vida e gestão, apoiando a preservação através da produção. E esses processos são existentes, precisam ser apoiados e fortalecidos. Também pensando em diálogo e intercâmbio intercultural, porque a produção e a produção de renda está integrada com as populações regionais. Então,
necessariamente vai ter uma interação através do mercado, através do financiamento entre culturas, e isso tem que ser baseado em diálogo e intercâmbio. Essa foi a ideia elaborada para a socioeconomia. Então, voltando à teoria de câmbio, a gente explicou que a conservação biocultural leva a impactos para os desafios de clima, biodiversidade e justiça, garantindo o resultado que você precisa ter para esse resultado tem a ver com direitos e a gestão adequada dos territórios indígenas e tradicionais. Agora, como atingir isso? Aqui do lado da esquerda, a gente tem os atores e ações, destacando o protagonismo dos povos indígenas e comunidades locais, que tem que ter agência e empoderamento. Agora, essa capacidade e dessas populações tem a ver com sua visão de mundo e cultura, fortalecendo a cultura e fazendo gestão através dessas visões do mundo culturais, são os principais atores. E esses atores são fortes quando têm esses pré-requisitos de manutenção da língua, da cultura, da coesão interna, etc. Mas também tem os aspectos, e esses foram destacados também, além dessa agência de empoderamento, na revisão da literatura, colaboração e parcerias, e trazendo conhecimento transdisciplinar, integrando conhecimento nosso com o conhecimento indígena. E o papel aí das ONGs e universidades. Então, também temos painel sobre isso. O foco era em capacitação integral para fortalecer as capacidades existentes, a importância da liderança, reconhecendo a pluralidade e simetria de conhecimento, e também a importância da educação intergeneracional. Então, enquanto os líderes atuais estão praticando e mantendo sua cultura, eles identificam como risco a potencial perda disso com as futuras gerações, a importância dessa educação e capacitação de então, tem experiências positivas de capacitação de jovens, por exemplo, o movimento de juventude indígena de Rondônia. Outras experiências positivas foram identificadas, como a Escola de Lideranças do povo indígena Ingá, Caquetá, Colômbia, mas também está mostrando aqui a realidade da educação neocolonial, que não estão formando líderes e pessoas críticas, que não prioriza a conservação das florestas, que não é intergeneracional. Mas então tem desafios e experiências positivas. A plataforma Formar do IEB para ensino e aprendizagem remoto foi também citado, curso de comunicadores indígenas. E as ações futuras que seguiam com esses processos de empoderamento das novas gerações. Existe a possibilidade de expansão da plataforma Formar para outras regiões, formações integrais e continuadas. Ok. Também tivemos um diálogo sobre a relação entre as protagonistas principais, os povos da floresta, com os colaboradores acadêmicos, ONGs e financiadores, principalmente. E eles falam muito sobre os desafios de receber recurso, porque os doadores têm visão de projetos, têm visão de curto prazo, têm sua própria agenda,
Então, tem vários desafios que também foram propostos. Por exemplo, isso é muito relevante para nós e nosso curso, o tripé de ensino, pesquisa, extensão. Então, pesquisas da UNIR realizadas com comunidades afetadas pelas unidades hidrelétricas do Madeira. Estamos tentando fazer isso também em Bolívia. Citaram que nas universidades públicas brasileiras tem a necessidade, a obrigação, mas talvez não o suficiente atenção no trabalho de extensão, de levar conhecimento, mas também de integrar conhecimento indígena com o conhecimento que nós podemos produzir. Okay? Necessidade de aliar extensão com pesquisa para dar retorno às comunidades. Mas trabalhando esses dois mundos, etc. Então, aqui temos de novo essa teoria de mudança. Mostramos, e o projeto conceitual mostra esses objetivos e impactos e os tipos de ações que devem ser implementados. Sinomar falou sobre isso, que vem da literatura, essas categorias e tipos de ação. Os povos indígenas, nesse diálogo de saberes na conferência também mostraram suas experiências, seus desafios e as formas de ação. Agora, voltando para a questão da teoria da mudança. Então, se eles fazem esses atores, ou nós juntos colaboramos com esses protagonistas para fazer esse tipo de ação, vai atingir esse resultado de socioeconomia e gestão territorial e direitos e governança. Tem um conjunto de pressupostos que por si precisamos trabalhar mais. Então, aqui temos, entre as ações e os resultados, fatores facilitadores e fatores limitantes. E não são bem elaborados nessa teoria de mudança, mas sabemos, e Sinomar falou muito sobre isso, sobre essas condições, que condições de governança, relações com o mercado, até coisas físicas como mudança de clima, as relações com os vizinhos, relações com o Estado, todos esses fatores podem ser facilitadores ou podem ser limitantes, têm que ser reconhecidos. Então, aí é tipo o pressuposto atrás da teoria da mudança. A teoria diz, essas ações e esses protagonistas podem atingir esses resultados que vai ter esses impactos, mas temos que abordar esses fatores de governança, fatores facilitadores ou limitantes. Tipo, pode também pensar em fatores de diferentes escalas ou fatores externos a esse processo. Então, se esse é um processo interno de aliados e ações e buscando esses resultados, o ambiente externo é favorável ou não é favorável. Isso pode determinar se essa teoria de mudança é efetiva ou não. E agora, se não é efetivo, tem outra série de perguntas de como trabalhar isso, como esses atores interagem com o ambiente externo para ter impacto e incidência nas políticas públicas, por exemplo, ou nos mercados, etc. Mas isso a gente vai deixar para outra aula, ou para o resto do nosso curso, ou para o resto de nossas vidas, porque isso realmente é o grande desafio que nós temos. Mas eu deixo por aqui com uma base para a gente continuar a nossa discussão, uma base conceitual do que é conservação biocultural, que integra a
sistema biofísico com a cultura, a língua, conhecimento tradicional, na literatura muito indígena, mas também eu entendo que outras populações que têm conexão e se tem direito e tem integração com seus territórios, sua cultura também está relacionado com a natureza, também podem ser protagonistas importantes. A questão que fica é como apoiar, reconhecendo a importância da colaboração e de conhecimento para fortalecer as ações desses guardiões da floresta. Então, vou deixar por aí. Muito obrigado. E vamos continuar nossa conversa. Lembrando que pedimos exercício para vocês pensar um pouco sobre seus sistemas. Pode voltar para o sistema socioecológico que você desenhou na primeira tema do curso, ou pode pensar em outro sistema e pensar um pouco sobre como é que as culturas e o conhecimento tradicional está afetando as formas de gestão e uso dos recursos, se isso está levando a resultados positivos de proteção dos recursos naturais e da biodiversidade ou não. Como você pode aplicar essas ideias e conhecimentos nos sistemas que vocês conhecem?